Bom, boa noite. Meu nome é Mansueto. O Dudu, que está aqui, que me apresentou ao grupo do Porquê há cerca de um mês e meio, e a gente começou a trocar e-mails, interesses comuns, e eu estou aqui vestindo a camisa do Porquê com muito orgulho. E meu desafio é falar para vocês, partir do pressuposto seguinte, que, claro que tem muita gente aqui que sabe muito mais do que eu, que está sentado aqui, mas eu vou partir do pressuposto que ninguém sabe nada da questão fiscal, explicar exatamente qual é o problema, qual é o grande dilema que a gente tem na questão fiscal, por que isso interessa a gente, por que a questão fiscal interessa a gente? Interessa por um motivo muito simples, porque possivelmente vocês vão ganhar menos, vão ter que pagar mais impostos, ou vão perder dinheiro se estiverem comprando título público. Isso vai acontecer? Não necessariamente. Pode acontecer, sim. Mas vamos deixar muito claro qual é o problema, quais são os desafios. E a solução, sempre que eu falo isso para político, eles ficam um pouco decepcionados. Quando eles me perguntam, mas exatamente o que é que se deve fazer? Eu disse, bom, isso aí é uma discussão política. E, de fato, quando a gente olha vários países do mundo que a gente admira, França, Alemanha, Estados Unidos, são modelos bastante diferentes. Então, assim, os Estados Unidos é uma economia desenvolvida que tributa muito menos do que a Alemanha. A Alemanha é uma economia desenvolvida que tributa muito mais que os Estados Unidos. São modelos diferentes. Qual é o modelo correto? Não existe. O modelo correto é a escolha social, a escolha da sociedade. Mas, para esse debate ser legítimo, essas escolhas têm que estar muito claras e os dados têm que estar muito transparentes. E o processo de decisão também. Infelizmente, apesar de vários avanços que a gente passou no Brasil, nos últimos 30 anos, ainda tem várias coisas que são obscuras, uma delas na questão fiscal. Deixa eu pegar isso aqui para... Deixa eu ver aqui que passa. Deixa eu ver aqui. Isso. Primeiro, eu vou começar dando um retrato do setor público do Brasil. Exatamente o que é o Brasil, quanto o Brasil gasta pouco ou muito. A gente escuta, pelo menos eu tenho um blog que algumas pessoas leem e alguns comentam assim, mas o Brasil tem uma dívida menor do que os Estados Unidos, do que o do Japão. Só que essa comparação é equivocada. Por quê? Então, vamos explicar primeiro uma questão de retrato, o que é o setor público do Brasil. Infelizmente, eu vou pular alguns slides, que eu coloquei 46 slides, ainda não vou falar tudo que eu gostaria. Não vai dar para a gente falar tudo que gostaria aqui. Enfim, mas eu vou contribuir com o porquê, vou escrever. Cada encontro, a gente vai detalhando um pouco mais o que ficou não muito claro. Primeiro, o setor público no Brasil, o setor público abrange governo federal, estado e município. Gastou no ano passado 2,6 trilhões de reais, o equivalente a 43,3% do PIB. Isso é um valor excessivamente elevado para um país emergente, que é o caso do Brasil. E seria um valor também elevado para um país rico. A conta de juros, dentro desse 43% do PIB que a gente gastou no ano passado, a conta de juros do setor público, quanto o setor público pagou de juros, foi 502 bilhões, 8,4% do PIB, que é um número totalmente maluco. Esse 8,4% do PIB está contaminado por uma operação que o Banco Central faz, uma operação de vender dólar para dar um seguro ao mercado, que a perda que o Banco Central tem quando o valor do dólar sobe, quando a nossa moeda perde valor, entra na contabilidade de juros. Mas mesmo se a gente tirasse essa conta, que foi de algo como 100 bilhões de reais, o Brasil teria gasto no ano passado com juros 400 bilhões, que continua sendo um valor muito alto. Tá? Então, assim, o Brasil gasta muito com juros? Gasta. Infelizmente, para essa conta reduzir, para essa conta cair, é necessário muito mais coisa do que a boa vontade de um governante. Não adianta nada eu chegar para vocês e falar o seguinte, eu quero o dinheiro emprestado de vocês a uma taxa de juros real 0. Aqui no Brasil, você não vai emprestar ao governo uma taxa de juros real 0. Aqui no Brasil, você não empresta ao governo, mesmo que o governo queira pagar a você uma taxa de juros real de 3%, 4% ao ano. No Japão, nos Estados Unidos, as pessoas emprestam ao governo com juro real negativo. Infelizmente, o Brasil não é Japão e nem é Estados Unidos. Então, vamos colocar, a conta de juros é alta? Mas para a gente baixar essa conta de juros, não é a boa ou a má vontade do governante. Depende antes de aumentar o que a gente chama a economia que o setor público consegue para pagar a sua dívida. Tudo isso vai ficar mais claro à frente. Vamos fazer uma hipótese bastante
heróica, mesmo que a nossa conta de juros, por algum passe de mágica, no ano passado ela tivesse sido metade do que foi, ao invés de 8,4 do PIB, de 500 bilhões, tivesse sido 4,2 do PIB, algo como 250 bilhões a menos, mesmo assim o gasto público no Brasil no ano passado teria sido de 39% do PIB. Isso é um gasto alto ou pequeno? Isso é um gasto muito alto, porque isso aqui são os números, pela base de dados do FMI, economias desenvolvidas gastam em média 39% do seu PIB, de tudo que produz num ano com o setor público, tudo, com educação, saúde, pagamento de juros, segurança pública, pessoal. Uma economia desenvolvida gasta em média 39% do seu PIB. Mercados emergentes, que é o caso do Brasil, 31% do seu PIB. E países pobres, 20% do seu PIB. O Brasil gastou 43%. Se a conta de juros tivesse sido a metade, a gente estaria na média dos países, das economias avançadas. Ou seja, o setor público do Brasil ele é grande para o nosso nível de desenvolvimento. Isso quem fala não sou eu, quem diz são os dados. Aqui eu não estou dizendo que ele deveria ser menor ou maior. O fato é, o setor público do Brasil, para o nosso nível de desenvolvimento, é muito grande.